Salve pessoal, episódio número 13 então agora do podcast do Dr. Tiago, né? E hoje nós vamos falar da tua iniciação na saúde, né? Vamos falar um pouco de Pelotas, da tua trajetória lá, das tuas construções e para começar, estudaste em Pelotas, né? Tua faculdade foi lá na Federal, conta um pouco pra gente, Tiago. Bom, eu fiz cursinho em Santa Maria. Olha só quantos municípios eu passei. Morei um ano em Santa Maria, fiz cursinho lá. Depois fiz vestibular em Santa Maria e em Pelotas. Na época dava para fazer nas duas. E não passei em Santa Maria e passei em Pelotas. Então, quando passei em Pelotas e vou no outro ano já, né, me organizar. Morei no apartamento que era do meu avô, né, que ainda existe lá, né, que foi o apartamento que eu morei quando eu nasci. Olha Né, só. que meu pai e minha mãe moraram lá comigo quando fez faculdade, que o meu avô comprou o apartamento porque meu pai passou em odontologia para ele fazer a faculdade e depois de 20 anos Tu usou o apartamento. eu usei o apartamento, né? Olha só que legal. Fui morar lá, então a gente organizou o apartamento, enfim e tal. E aí fiz lá. Fiz a faculdade de medicina 6 anos, né? Estudei 6 anos na Universidade Católica de Pelotas e foi muito bom, muito proveitoso, também com muitos amigos, com muitas relações, como graças a Deus sempre foi a minha vida, sempre busquei construções, né? Sempre construir pontes, sempre gostei disso. E com os professores também, com o carinho de todos. A gente se formou em 2006. Né? Me formei em medicina em 2006 e logo após a formação eu queria experimentar alguma coisa diferente. Eu queria conhecer a medicina, as pessoas, o que eu podia fazer. Pensei em ir para a África, né, naquelas missões Sim. que tinham, né, inclusive ligadas ao Rotary, era na época, né, o pai era rotariano, eu cheguei a conversar com o pai, aí não rolou. Não rolando, eu entrei em contato com alguns secretários de saúde e fui pro sertão do Ceará. Me formo, eu digo, eu quero ter essa experiência, né? É importante para mim, eu quero ter esse sentimento de como vai ser, como é que é tu atender um cidadão que precisa. Chegando lá no Ceará, encontrei lá o secretário de saúde, que era um coronel, um cara assim, disse, e aí, gaúcho? Eu, gurizinho, franzininho, né? Acho que eu já sou magro, Como é que é era o nome do metade município disso. lá que tu foi? O município era Beberibe, mas a localidade era Boqueirão do Cesário. Certo. Né? Aí nós chegamos lá e o secretário disse assim, onde é que tu veio fazer aqui? Digo, eu vim conhecer a realidade do nosso país. Né? Eu venho de uma região que tem problemas, né? Mas que a gente... não é os problemas que a gente vê na televisão. Né? O Rio Grande do Sul, Sim. querendo ou não, é um estado rico, é um estado pujante, é um estado que tem problemas, mas são bem menores do que os problemas reais que muito da nossa população lá em cima encontram. E eu queria enxergar isso, eu queria tentar ajudar de uma certa forma. Depois eu descobri que não conseguia ajudar nada, né? Que a gente não... Eu resolvi um problema meu, que era ver esse problema, mas não resolvi o problema das pessoas que ficaram lá. Sim. Né? Infelizmente. Então, aí eu falei para ele, eu digo, eu quero ir no lugar mais necessitado que tu tem. Né? Em outras palavras, mais pobre. Né? Não tem Mais problema. carente. Mais carente. E daí ele olhou pra mim, nunca vou esquecer, ele olhou pra mim e disse, tu não vai aguentar, gaúcho, tu é muito franzininho, tu não vai aguentar. Eu digo, eu aguento, eu só sou fraquinho assim, mas eu pode confiar que eu aguento. E aí foi que ele me destinou para Boqueirão do Cesário. Chegamos lá na tal do Boqueirão do Cesário, que era uma localidade que tinha, e a gente ia fazer lá saúde da família, cuidar de toda a população daquela localidade. Chegando lá, o posto de saúde não tinha nada, zero, era um deserto. Né? Tinha lá a enfermeira que cuidava, tinha o dentista que fazia saúde bucal e não tinha um médico. E aí por isso não tinha nada de estrutura da parte médica, não tinha uma medicação. Tá? Nós chegamos lá e tivemos que solicitar medicação, solicitar paracetamol, amoxicilina, eu não sei como é que as pessoas faziam. Então quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei lá, tinha uma fila quilométrica. Sério, um negócio assim, ó. Fazia cara, tempo que não tinha médico lá. Fazia anos, faziam 4, 5 anos que não tinha um médico Que lá. loucura. E aí fizeram uma fila e aí o pessoal do posto veio aqui, doutor Tiago, assim, ó, não vai dar, né? Olha, eu digo aqui vai ser, enquanto eu estiver aqui, vai ser livre demanda. Né? Nós vamos atender aqui até, pegava meu mate, ia lá e atendia de tarde, de manhã, de tarde.
E muitas vezes ia até às 7, 8 da noite lá atendendo. E fazia livre demanda. E aí foi muito engraçado que não tinha medicação, as pessoas com dor, né? Eu não sabia o que fazer. Né? Eu digo, meu Deus do céu, vai ter que ser aqui no placebo, vai ter que ser aqui na conversa, porque a gente entende, a medicina tem disso. Né? Não é maldade nem nada. A gente tem que se virar com o instrumento e a estrutura que nós temos. Né? A gente sempre tenta fazer o melhor, mas se a gente não consegue fazer o melhor nas condições que tem, faça com aquilo que tu tem. Né? Então, foi muito legal porque a gente estava com dor nas pernas. Eu disse, olha, por enquanto, até vir a medicação, tenta colocar os pés numa bacia com água morna, assim, né? Bota uma salmoura, assim, bota os pés ali, relaxa, tenta, né, escutar um rádio, fazer alguma coisa. Muito bem, muito bem. Né? E quando era dor nos braços, eu mandava botar os braços na bacia e tal, né? E quando era dor nos dois, eu botava os pés e os braços nas bacias com a salmoura, né? E aí a enfermeira veio assim, disse, doutor, me diz uma coisa, tá a cidade toda aí botando os pés e as mãos na salmoura aí, tá uma coisa de louco e tal. É o senhor que tá mandando? Eu digo sim. Não, então tá, então tudo bem, mas eu digo, olha, é um placebo, alguma coisa? Não tenho, né? Não tenho, tem remédio? Tem como fazer? Não tem então. Né? Eu não vou escutar o cidadão, escutar o que ele tá fazendo e não fazer nada, dizer, olha, eu não posso fazer nada por ti. Não, alguma coisa a gente sempre pode fazer. Né? E o que a gente fazia era visitar, eu fui muito presente naquela comunidade, ainda hoje, esses dias eu, no Facebook ali, teve uma pessoa chamou, né? Disse, eu lembro de ti lá do Boqueirão, nossa, que legal. Então, cara, isso aí é muito prazeroso, né? Então eu ia na casa das pessoas, né? Eu nunca vou esquecer, no dia que nós chegamos lá, disse, vamos lá no açougue, né? A mulher que estava ali, eu disse, vamos conhecer, né, a localidade, vamos no açougue. Eu fui lá no açougue, cara, o açougue lá era carne de sol, né? Ficava as carnes penduradas que nem roupa, né? Não tinha. Naquele momento, só para vocês terem uma noção, estava chegando a luz lá. Poucas casas tinham luz. A grande maioria não tinha. Entendi. Ainda. Porque não estava chegando um programa. Era bem luz isolado. Para todos. Não, era distante de tudo. Era lá no sertão nordestino mesmo. Sertão mesmo. As casas, a grande maioria das casas eram casas de barro. Né? Casas, né? Aquelas casinhas assim. Todas as casas tinham cisternas. O que é a cisterna? No período de chuva, que é bem pouco, né? Chove, cai, e aí vai passando pelos canos e aí vai numa caixa d'água para represar aquela água do período de chuvas. Então, muitas pessoas não tinham acesso à água, né? Eles faziam lá a água barrada. É a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Né? Onde eles pegam, em certa situação de seca, quando não tem, eles se aprofundam no barro, pegam o barro, espremem e tiram a água para tomar. Né? Então, ali eu vi a necessidade nua e crua da população. Ali eu vi por que muitas vezes, por que hoje nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome. E as pessoas muitas vezes não enxergam. Né? O Brasil que come não enxerga o Brasil que tem fome. Thiago, eu não vejo isso. Claro, tu não vê porque tu não conhece. Né? E não é porque a gente não vê e não conhece que não existe. Né? E às vezes existe aqui pertinho. E às vezes existe aqui pertinho, alguma localidade, na periferia, aqui, bairros mais carentes. Mas lá para cima é muito grande, né? Tem uma Mas situação... tu vê hoje também no hospital, no consultório, que isso acontece, né, Thiago? Claro. Acontece talvez não de uma forma tão forte como eu vi lá há uns anos atrás, mas acontece de uma forma mais branda, né, mais polida. As pessoas que hoje têm problemas de alimentação plena, elas estão caminhando na rua. Elas estão conversando. Percebam, a melhor coisa que tem, né, e aqui eu dou uma dica para todo mundo. Quando está na rua, eu faço isso, mas eu faço isso por vocação. Percebam a conversa das pessoas. Não no sentido de fofoca, de ficar sendo enxerido. Mas quando tá caminhando, olha, tu vai perceber assim a relação da mãe com a filha, a relação do casal. Tu vê brigas de casal na rua. Tu vê... esses dias eu escutei, né? Mãe, eu tô com fome, mãe. Daí eu olhei, me chamou a atenção, né? Ali, ó, perto do hospital. 2 quadras do hospital. Né? Daí eu vi, assim, pessoas humildes, com roupas, assim, né? E aí a mãe puxando ela, uma criancinha de 5 anos, e a mãe puxando, e a guriazinha acho que estava cansada, né? E talvez não tinha dinheiro para comer. Muitas vezes, hoje em dia, no Hospital São Carlos, ali ficam muitas ambulâncias, as pessoas vêm acompanhando os pacientes e ficam ali o dia inteiro. Que o paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento, uma consulta, e muitas vezes o cidadão vem sem um pila. Vem acompanhar sem um pila. Fica ali, parado. O dia inteiro sem comer. O dia inteiro sem comer.
né? Porque o hospital não fornece a refeição pro acompanhante, né? E eu entendo até, né? Não é nesse detalhe que eu quero entrar. Mas enfim, voltando à situação, a gente então fez uma medicina social, construtiva, né? De ir em casa ver como é que o cidadão estava, né? De experimentar culinárias típicas lá do Nordeste, né? Aquela questão... Isso tudo te trouxe uma experiência, né, Thiago, para depois tu, em Pelotas, trabalhar no público. Exatamente. Na saúde, Quando eu volto, daí teve uma situação que eu fui atender numa igreja. Atendi numa igreja, a gente fez lá, o padre local lá me ajudou, botamos uma mesa, não tinha água e nem luz na igreja, tá? Aí me trouxeram uma bacia com água que tinham pegado e era para mim lavar as mãos. E eu me lembro da preocupação que eu tive, né? Porque eu já tinha sensibilidade que faltava água em vários lugares, tinha que vir caminhão, às vezes, Sim. de Fortaleza, ali da central do estado, para levar água e depositar nas cisternas de cada casa. E eu disse, tá, mas não precisa lavar as mãos, né? Se tem água, como é que eu vou gastar uma água lavando as mãos? Né? Olha, eu tinha essa preocupação lá, entendeu? E até hoje a gente daí traz isso pra gente. Então, botaram uma bacia para me lavar as mãos entre uma consulta e outra. Fizeram tinha uma classe, uma cadeira, e a gente botou 3 mesas para mim examinar as pessoas deitadas. Botamos um lençol em cima. Na igreja. E aí veio uma cidadã, não vou esquecer, ela vem toda tortinha, assim, ó, toda tortinha. E quando ela senta na minha frente, eu olho para ela e digo assim, a senhora, pela postura e pela forma como a senhora vem caminhando, a senhora deve estar com uma baita de uma dor nas costas, né? Então, vamos ter que ver isso aí. Aí ela me olhou bem sério, assim, né, com aquele olho forte que tem o sertanejo. E disse assim, não, doutora, não, eu caminho assim porque eu fui atropelada quando eu era pequena e sou aleijada. Né? O meu problema é outro. Eu digo, qual é o seu problema? O que eu posso lhe ajudar? Eu tô com um problema, eu não tenho dinheiro, eu tô morando num barraco, né? Porque eu não tenho onde morar mais, não tenho o que comer mais. Eu tenho 4 filhas que estão passando fome. Eu digo, tá, mas a senhora não tem na época Bolsa Família? Né? Não, doutor, que isso? Bolsa Família é só para quem tem dinheiro aqui. Aquilo começou a me assustar. E aí a gente via aquelas coisas que apareciam na televisão. Que o pobre, o necessitado, não conseguia acesso ao Bolsa Família porque outro, sem vergonha, usava a carteira de identidade dele para pegar o Bolsa Família dela. Entendeu? E aí eu digo, tá, mas o que a senhora está fazendo para sobreviver então até aqui? Eu vendo espetinho. Quando ela me falou espetinho, eu disse, tinha várias carreirinhas de espetinho na época, sei lá, acho que o espetinho era 50 centavos. Eu digo, bom, mas alguma coisa a senhora produz, né? Cada espetinho 50 centavos. Ela disse, não, doutor, o senhor continua não me entendendo, né? Há uma grande diferença da gente, né? Eu faço o espetinho, o pauzinho só, né? Eu vendo a 1 centavo cada espetinho. Então eu tenho que fazer 100 espetinhos desses, que eu fico o dia inteiro raspando o pauzinho ali, para deixar ele redondinho, para ganhar um real. Cara, quando eu escutei isso aí, eu vi que realmente eu não conseguia entender o que ela estava falando, né? Porque há uma grande diferença entre a criação dessa mulher e a minha criação, infelizmente. E aí a gente viu a necessidade do cidadão, entre outras histórias, né? Entre outras várias histórias, eu quis dar uma aqui para sintetizar como muito do nosso cidadão sofre, né? E passa por dificuldades incríveis que a gente nem entende. Quando eu volto dessa experiência fantástica que eu tive na minha vida lá no Nordeste, no sertão do Ceará, eu volto para Pelotas. Voltando para Pelotas, a gente busca um emprego, né? Eu fui fazer a minha residência médica, fui fazer uma prova, mas era uma bolsa e essa bolsa, né, eu precisava de mais um pouquinho, né, acrescentar, né, porque eu também já estava com algumas dívidas ali da minha faculdade que eu tinha que pagar, enfim, eu precisava de mais recursos. E aí eu vou buscar emprego na Secretaria de Saúde, né? Busquei lá eu conheci o Francisco Isaías, que é um grande amigo meu até hoje, e ele me recebe lá e me pergunta o que eu gostaria de trabalhar, e eu falo, quem quer trabalhar não escolhe, o senhor que decide. E aí, mais uma vez, eu saí de lá depois daquela, né, onde tinham 5 anos sem médico, e ele me botou num lugar também que fazia 3, 4 anos estavam sem médico, que era no Presídio Central de Pelotas.
né? O meu primeiro emprego em Pelotas, então, foi no Presídio Central. Trabalhei lá durante 1 ano e atendi as pessoas também, né? Eu não queria saber. Uma baita escola, né, Thiago? Eu- Essa experiência na prática, assim, lá no Ceará, depois nessa experiência no presídio. É uma prática de como a nossa sociedade se comporta e do que ela realmente precisa, né? Quando eu fui para um presídio, né, eu disse, será que eu vou lá? Pá, os caras são bandidos. Cara, o que ele fez não importa. O que ele fez, quem vai determinar o que ele tem que pagar é a justiça. Eu tô ali para cuidar dele, né? Até porque, né, eles precisam de cuidado, essas pessoas, né? Eles adoecem também num presídio, que não é um lugar fácil, que não é um lugar salubre, né? Que tem questão de superlotamento, né? Questão de dificuldade, questão de crime lá dentro, de tráfico lá dentro, de venda de droga. Lá é um negócio, né? Eu não vou entrar muito aqui, porque senão nós precisaria de um só para falar sobre como funciona um presídio, que eu aprendi, né? Então tinha muita gente no presídio, alguns assim, gente boa, né? A gente conversa, só que os caras, grande maioria lá era tráfico, né? O cara, para sobreviver, aquele é o comércio dele, né? Vai fazer o quê? Sim. É um problema social, tem que resolver? Claro que tem que resolver. Eu apoio? Claro que não apoio, né? Mas eu lá eu tinha que ajudar. Eu tava lá para exercer a medicina, Eu não para exercer a julgar, medicina, né? claro, não para Exatamente. julgar. Tava lá exercendo a medicina e lá eu fiz, né? Então, funciona lá quem trabalha no presídio são os próprios presos, né? Tem uma situação que a cada dia trabalhado, cada 3 dias trabalhado, eles contam 1 da pena. Então eles escolhem, claro, os mais perigosos não trabalham, né? Mas uma gama de pessoas ali que eles classificam como os presos menos agressivos, com menos potencial de risco, eles ficam contigo. Então é bem o que mostra lá no filme, lá, né? Sim. O pessoal na cozinha, O pessoal na cozinha, os lavanderia. presos na lavanderia, a gente vai circulando, a gente conversa, por exemplo, o meu ajudante lá, né? Ele era um preso e ele estava ali direto comigo ali, que ele é o tipo um enfermeiro, que ele aplicava as injeções, administrava as medicações para mim, né? E aí ele tem uma história muito boa dele, né? Porque lá pelas tantas ele ligou para a mulher dele, né? Eu tava lá com ele ligou, daí falou com a mulher dele que era a hora de falar e tal. E daí ele disse, olha, como pode, né? Os caras são perdidos, né? A questão dos presídios no Brasil é uma bagunça. Eu digo, porque foram lá em casa com mandado de prisão para me prender. Mas eu já tô preso. Como é que os caras foram lá, né? Os caras não sabem nem quem tá aqui dentro, né? Nem quem tá aqui dentro. É uma bagunça. E aí eu sempre ajudava esse aí, porque ele me ajudava, né? E eu levava rádio, tinha uma TV velha lá, eu levei para ele e tal. E aí teve outra muito engraçada, assim, que todos os bandidos chegavam lá e diziam, e aí mimo? E mimo de cá, e mimo de lá. Um dia eu digo pra ele, cara, né, nada contra, hein, mas o apelido de mimo por um bandido é, né, meio estranho, né? E aí, da onde que surgiu esse apelido? Daí ele me olhou de cara torta, assim, nem te falo, doutor. Eles ficam aqui dizendo que eu sou o mimo do doutor, porque o senhor me dá as coisas, né, e tal, então que eu digo, não me bota no meio, né? Então, assim, a gente tinha uma relação lá, a gente sabe que eles erraram, né, aqui fora, como cidadãos, mas alguns que estão lá, eles querem pagar a sua conta e querem tentar mudar a sua vida. Isso eu vi, né? Alguns Mas independente disso, tu estava lá para cuidar. Eu estava lá para cuidar da questão saúde das pessoas. É. Saí dessa situação depois. E aí veio a primeira pandemia. Né? A pandemia H1N1. E nós tínhamos foi ali que eu entrei na política. Né? As pandemias sempre me deram, né, uma certa abertura assim, e mostraram um pouco do meu conhecimento. Primeira pandemia em 2009, eu acho que foi 2008, 2009. E aí o Francisco Isaías, secretário de saúde, junta um pessoal e por acaso ele disse assim, Thiago, o que tá fazendo de nada? Eu tô numa reunião aí que tá começando a pandemia e nós precisamos resolver. E aí fez uma roda e pediu ideias, né? Tem vários médicos, enfermeiros e tal, cada um deu uma ideia e tal. E aí eu levantei de forma bem humilde, eu digo, olha gente, né, eu acho que sim, que tudo é importante, mas
O nosso pronto-socorro era um pronto-socorro muito movimentado, né? Tinha gente nos corredores, tinha pessoas morrendo muitas vezes, né? Tem uma história que as pessoas morriam no corredor e iam ver que ela morria 2, 3 dias depois, né? Tamanha é a dificuldade. Atendia aí 2 milhões de pessoas, Pelotas e toda a região de Pelotas. E aí eu falei assim, eu digo, olha, na minha concepção, né, de pandemia, pelo que eu li, para mim era tudo novo também, eu estava estudando, nós não podemos fazer esse atendimento da pandemia lá dentro do pronto-socorro. Se entrar um cidadão com H1N1 lá no pronto-socorro, onde tem muitos doentes, onde tem muitas pessoas acamadas, onde tem muitas pessoas já com problema de saúde, nós vamos fazer dessa pandemia uma desgraça. Porque um vai passar para o outro e vai alastrar. E aí isso chamou a atenção, né, do secretário, e daí acabou a reunião e ele me pegou. Ele disse assim, vem cá, gostei da tua ideia. Acho que é por aí. O que nós podemos fazer? Eu digo, olha, eu pensei agora aqui, daqui a pouco, né, aqui tem bastante exército, né, vamos usar o quartel. O quartel tem que nos dar um apoio, né? Vai lá, fala com o comandante, fala com, né, enfim, coronel, não sei, e pergunta para ele, ver se ele não tem como nos fornecer uma barraca daquelas grandes aqui, mas nós botamos aqui e aqui a gente faz a seleção. Ninguém entra dentro do pronto-socorro se tiver suspeita. A gente faz, né, uma triagem, essa é a palavra. Uma triagem para ver se a pessoa tem suspeita de H1N1, já nem entra. E aí a gente vai conduzir de uma outra forma, né? Na época tinha medicações que a gente usava, a questão da máscara não era tanto assim, mas a gente tinha que usar máscara também, principalmente os profissionais da área da saúde. E aí eu montei uma equipe e fui o coordenador da pandemia em Pelotas. Foi o meu primeiro trabalho político, como coordenador de alguma coisa, em 2008 isso. Né? E aí nós tivemos, os números mostraram, assim, Pelotas, pelas dificuldades que tinha e pela carência que tinha, nós tivemos, se não me engano, enfrentamos muito bem. Se não me engano, foram, acho que 7 mortes só em Pelotas. E municípios de população parecidas com 30, 40 mortes na época, entendeu? Entendi. Então, o resultado foi positivo. E com esse resultado positivo, porque no trabalho da gente, não importa como a gente constrói o trabalho, o que importa é o resultado. Né? Muitas vezes é ruim isso, porque muitas vezes tu faz um baita trabalho, só que não tem resultado. Muitas vezes tu faz um trabalho que não é tão bom e tem resultado. Mas as pessoas vão te ver pelo resultado. E esse resultado chamou a atenção do secretário, chamou a atenção do prefeito, chamou a atenção das autoridades locais. E aí, posteriormente a isso, me designaram para organizar uma unidade básica de atendimento, né, num bairro Navegantes, lá em Pelotas, que a gente desenhou ela juntamente com a Cíntia, juntamente com as enfermeiras que estavam participando também desse processo. E esse bairro não tinha uma unidade de atendimento? Ela tinha a unidade abandonada. Ah, entendi. Ela tinha lá a construção, mas não tinha sido. Os bairros lá são muito grandes, né? Acaba grandes. Concentrando muita gente no mesmo lugar que estava sem atendimento. Era aquelas obras, fizeram a obra, não tinha equipe, não tinha forma, não tinha orçamento e ficou lá abandonado e estava meio que, né? E a gente, então, o secretário buscou, através da minha pessoa, ver se eu conseguia montar uma equipe. A gente foi montando uma equipe, eu fui conversando com médicos, eu fui conversando com enfermeiros, e a gente montou e em 2, 3 meses nós demos início a um atendimento que revolucionou na época Pelotas, né? Chamava Unidade Básica de Atendimento Imediato, UBAI. Né? Foi uma experiência incrível para mim. Nós tínhamos um atendimento que funcionava das 8 à meia-noite. E com esse atendimento a gente fazia com que as pessoas não fossem ao pronto-socorro, a gente tentava desafoga o pronto-socorro, diminuir a ida ao pronto-socorro e resolvia o problema do cidadão ali no bairro. Né, ali no local, perto da pessoa. Né? A gente fazia atendimento de pediatria, né? Tinha salas de observação onde a gente administrava medicações endovenosas se precisasse, Sim. Onde a gente fazia nebulização se precisasse, ou seja, tu entrava ali, fazia todo o cuidado necessário, fazia até exames, né, mais simples assim de raio-x que a gente levava na ambulância, ia lá, fazia o exame, voltava, coletava o exame ali, voltava, e aí, bom, meia-noite fechava. Se até meia-noite o cidadão não tivesse restabelecido a sua saúde, aí a gente entrava em contato com o hospital e tentava um leito para que ele pudesse ser internado. Se não, o cidadão ia embora e o posto fechava e a gente conseguia. Ou seja, a gente conseguia ser resolutivo.
É isso que eu acho que os postos de saúde e os estabelecimentos de saúde têm que ser. Eles têm que resolver, né? O problema que o cidadão vai ali entra. Muitas vezes é aquela lenga-lenga, vai ali, faz, demora. Então lá a gente tinha uma unidade básica que conseguia contemplar pelo menos uma questão de pequena e média complexidade, já deixava o cidadão restabelecido. Posteriormente a isso, o secretário então de saúde, né, Francisco Isaías, acaba saindo da secretaria, entra na secretaria a secretária Arita Bergman, né, em 2010, isso, 2011. Hoje secretária estadual de saúde. Né, ela me pega, né, no braço, me faz sentar do lado ali. O Isaías diz: olha, esse aqui é da minha confiança, esse aqui é um menino jovem e que tem me ajudado muito, né? Eles me chamavam de bombeiro, né? Ele apaga fogo, onde tem fogo ele vai lá e apaga, né? Eu não sei como é que ele faz, mas ele vai lá, entra, conversa com as pessoas e apaga o fogo. E aí tinha um fogo muito grande no SAMU, né? O SAMU era um problema, a regulação era em Porto Alegre, as pessoas não tinham acesso, não conseguiam conversar, não conseguiam falar com ninguém, muitas vezes ligava, a ligação caía, ligação ruim, as pessoas morrendo por falta de um atendimento de urgência, de uma rede de urgência que pudesse ser salutar para o cidadão, que pudesse ter um tempo-resposta, que a gente dizia, né? Tem que estar lá, chama a ambulância, nós temos que estar lá em 3 minutos, 5 minutos no máximo. Senão não adianta. Senão nós temos um monte de ambulância, um monte de estrutura e isso não está sendo funcional para o cidadão. E aí a Arita me coloca de coordenador regional do SAMU para que a gente pudesse, naquele momento, não só organizar o SAMU de Pelotas, mas sim todo o SAMU da região sul. Ela me deu um tema assim que um abacaxi foi um problema, né? Ela disse: não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. E aí a gente começou a articular. Qual que era a tua experiência com o SAMU naquele momento? Tinha experiência porque eu trabalhava na ambulância, eu era o médico da ambulância. Ah, né? Tá, entendi. Naquele momento, por isso que aí eu Sim, tu sabia na prática as dificuldades ali, claro, né? Eu sabia as dificuldades, perfeito. Né? Porque eu era o médico da ambulância, né? Quando chamavam a ambulância, o médico era eu. E aí eu tenho várias experiências também de nós estar ali no telefone, de nós estar, muitas vezes, chamar a gente, como aconteceu, e a gente chegar lá para atender. E aquelas coisas assim que parece que é só filme que acontecem, né? Da mulher parir, deixar a filha num bercinho, apertar a campainha numa casa, a mulher vai lá ver e tinha uma criança recém-nascida. E aí chama o SAMU e nós vamos lá, pegamos aquela criança, acolhemos e levamos para o hospital para dar calor, para dar toda a necessidade que ela tem básica, né? Quando nasce. E aí a gente então começou aos pouquinhos aprender um pouco de políticas públicas, que daí é outra coisa, né? Que daí não é bem assim, não é atender só. Daí eu parei de só ir lá e atender. Ter visto muita coisa incrível assim no SAMU, né? De dificuldade, de desorganização, né? Foi um serviço, o SAMU, por exemplo, é um serviço recente. É um serviço que a portaria ali mostrou, nós temos esse serviço desde 2000 no Brasil, 2002, início, né, do século agora. Na França, por exemplo, ele existe já desde 1960, essa rede de urgência, nos outros países, entendeu? Então, para nós é muito recente. Eu assumi ali em 2010, fazia 10 anos que tinha o SAMU no Brasil. Não existia, né? Não existia um serviço de urgência. Como é que fazia antes? Não fazia. Fazia assim, o cara... As pessoas faziam. Tu levava, né? Aconteceu alguma coisa com teu pai, com algum familiar, com algum vizinho teu, tu botava no carro e levava. Tu era o SAMU. Tu era o SAMU, né? Então tinha alguns trabalhos voluntários, mas era uma rede desorganizada. Então a gente, para organizar aquela rede, como é que vai ser, para onde vai levar, de onde sai, né? E aí a gente tinha 3 ambulâncias, depois a gente solicitou ao Ministério da Saúde, ganhamos mais 2 motolâncias, e depois a gente organizou a questão da telefonia. Né, o telefone. A central, né? Ela passa por uma TARM, que é uma técnica de rádio telefone, onde o primeiro ele faz a ficha, né? Ali bota ali endereço, município, onde é que está, qual localidade, e aí passa para o rádio, que o radialista que está ali ele vai pegar um mapa, vai desenhar e vai passar para o motorista que está na ambulância. Não é simples assim, né? E olha, uma cidade grande como Pelotas, né? Imagina isso sendo
falado por Porto Alegre. Os caras que nem sabiam. Lá nós tínhamos dificuldade de entender onde é que Sim, era. onde era rua Onde tal. era rua tal, como é que era pra te organizar, Sim, pra te imagina mandar um cara ligar. de outra cidade que nunca botou os pés, né? Isso, e sem contar que a questão da telefonia era muito Sim, ruim. hoje o cara encaminha no WhatsApp, tu abre o GPS, né? Não, Na época exato, não tinha, né? exato, perfeito. Então, assim, ó, tudo isso foi construído naquela época. A gente começou a construção, né? Hoje eu sei que o SAMU tá lá e muitas vezes tu faz um eletro e manda o eletro por WhatsApp. Lá em São Paulo o cara tá lá, ou em Brasília, né? E ele interpreta aquele eletro e já te diz, ó, infartou, dá essa medicação, dá essa. Então, hoje nós temos como utilizar a tecnologia a favor da medicina, né? Então, a gente organizou São Lourenço, Jaguarão, Rio Grande, ali Canguçu, exatamente. Todas essas, isso aí. Todas essas cidades, né, eram 15 cidades, se eu não me engano, 18, 15 cidades, que era da parte da região sul do estado, e que nós fizemos uma central em Pelotas, e que daí todas aquelas cidades, quando ligavam, davam naquela central. E aí a gente chamava a equipe... Tu que foi o coordenador de toda essa ação. Coordenador regional do SAMU, exatamente. Então, ali a gente conheceu muitas pessoas, conhecemos a necessidade e a realidade da urgência e emergência. Ali nós entendemos que muitas vezes a gente teve que, em algum momento, nós temos que fazer a chamada regulação inversa. Que isso aí, eu, juntamente com a equipe, foi o que trouxemos essa situação para o Estado do Rio Grande do Sul, e o Estado do Rio Grande do Sul fez isso no Estado inteiro. O que era a regulação inversa? Pelo tempo-resposta que estava difícil, pelas dificuldades de telefonia que tinha, se ligarem, se disserem se tem um acidente, a ambulância vai. Não precisa mais ter a ligação, entendeu? Faz a regulação depois. Primeiro chega lá, primeiro atende o cidadão. Porque muitas vezes a gente ficava no protocolo... Aquele tempo de demora protocolar ali, perde a vida. Perde a vida, exatamente. E aí a gente disse, nós estamos perdendo a vida das pessoas estão morrendo porque tem que preencher a folhinha, porque cai a ligação, porque tem que fazer o protocolo e só dispara a ambulância e depois é todo o protocolo feito. Cara, nós temos que melhorar o tempo desse protocolo. O protocolo leva 5 minutos para fazer. Eu sei que o tempo de resposta da ambulância, para ser bom, tem que ser no máximo 5 minutos. Tá mal? Aí nós ficava todo também dentro de um só lugar no SAMU. Né? Aí o que a gente fez? A gente tá errado, cara. Tu conheceu Pelotas? Lá no Laranjal, como é que nós vamos fazer um tempo de resposta em 5 minutos? Não fizemos? Não faço. Então nós fazíamos uma ambulância e deixava lá no Laranjal. Uma ambulância lá no Areal. Que Pelotas é espalhada, né? O município isso. Grande. Então a gente tentava fazer com que as ambulâncias ficassem mais afetadas para... deu um problema aqui, vai aquela ambulância. Vai aquela outra ambulância, entendeu? Para diminuir esse tempo de resposta. E aí essa regulação inversa, que inclusive foi no resolução CIB e orientação para todo o Rio Grande do Sul fazer. Né? Que foi uma coisa que surgiu lá em Pelotas. Partiu lá. A gente viu a necessidade, entendemos, e aí as pessoas, né, fizeram isso da regulação inversa no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Outra questão também era a vaga zero. Muitas vezes a gente chegava com um cidadão na ambulância do SAMU, num pronto-socorro, e não podiam receber. Não tinha dá, vaga. Porque não dá, não sei o que. Não. O SAMU tem que ser vaga zero. Quando o SAMU chega, é porque é importante. É porque tem que atender o cidadão, é porque tem alguém ali grave ali. Sim. É um acidente de trânsito. Não é uma dor de barriga. Não é uma dor de barriga, é. Então, para te ver, mas tudo isso é difícil, entendeu? Tudo isso é complicado, leva tempo, fazer todas os pactos, as pactuações necessárias. Olha, tu vai para se for traumar, tu vai aqui, se for acidente, tu vai nesse hospital, se for dor de barriga, tu vai nesse hospital, né? Então essas cidades grandes, onde tem vários hospitais, tu vai fazendo as pactuações. E eu, um livrinho, ia embaixo ali e ia fazendo, pactuava com um, pactuava com outro, levava secretário de saúde num. Leva tempo, leva organização, leva planejamento, vontade política das pessoas. Mas isso foi construído e foi um dos trabalhos que mais me acrescentou do ponto de vista de saúde pública, de como organizar um serviço. Sim. Então eu só tenho a agradecer a minha passagem por Pelotas. Eu acho que Pelotas acrescentou muito na minha vida e eu acho que eu pude também colaborar com um pouquinho na saúde de Pelotas. Foi uma troca. Muitas amizades lá, né? O pessoal do SAMU, professores, né? Nossa, né? Professores lá, tenho várias lideranças lá que hoje
ainda mantenho contato, ainda converso, né? Professor Afrânio, tem ali, nós tivemos lá agora esses dias ali, o pessoal do SAMU, a Rose, Dr. Cachoeira, o pessoal, o Renato ali, né? E a Karine, que foram meus pacientes, inclusive, né? A Karine depois nos tornou amigos, né? É aquelas coisas na vida que acontecem e que... tens um afilhado ali com eles, tem um né? afilhado, o Rafael, né? Que confiaram em mim para fazer o parto e depois confiaram em mim para que eu fosse padrinho da criança. Então, são histórias aí que a gente confunde um pouco, né, da nossa vida e que me traz uma sensação de dever cumprido, né? De que a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance naquele momento. E hoje a gente quer dar um passinho a mais aí para ver o que a gente pode fazer pelo nosso estado também. Show de bola! Episódio número 3 aí do podcast do Dr. Tiago. Muito obrigado, você que acompanhou. Um abraço.